História do Antigo Testamento. Quando a gente vê esse título, a gente evidentemente tem uma visão da história antiga. E o legal da Bíblia, nós vamos ver aqui, que ela não é um livro isolado da própria história da humanidade. Isso que é interessante. E é isso que a gente quer pontuar para vocês, que os fatos bíblicos estão, sim, numa linha do tempo da humanidade, da história da humanidade, e que a narrativa bíblica está inserida nessa realidade. Nós vamos ver isso com maiores detalhes, para ver que a mão de Deus esteve no controle da história e está no controle da história. E nós vamos acompanhar como isso se sucedeu, como isso se deu com o passar do tempo. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós temos que ter isso na nossa mente e no nosso coração. E no final, nós vamos concluir com um panorama bem compacto e objetivo, que vocês vão entender qual o propósito do Antigo Testamento. Certo? Próximo slide, por favor. Então, o que a gente vai estudar aqui? A divisão dos livros do Antigo Testamento, a ordem cronológica dos livros, uma linha do tempo e as descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Próximo. Então, aqui, pessoal, é uma divisão dos livros, que são o Pentateuco ou Lei, que são os 5 livros que tem como autoria Moisés, certo? Pentateuco ou Lei, a Torá, para os judeus. Temos os livros históricos, que darão uma narrativa histórica, depois vamos ver cronológica dos acontecimentos, tá? Esses são os livros históricos, então, tá? Temos os livros poéticos, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e os livros proféticos, que têm uma divisão, os profetas maiores e os profetas menores, tá? Os profetas maiores significam que eles profetizaram num período maior de tempo. 40 anos, 30 anos até. E os profetas menores profetizaram num período curto de tempo. Por isso que essa divisão, os seus livros são menores também, tá? Vamos ver depois que há profetas que profetizaram antes do exílio da Babilônia e profetas que profetizaram após o exílio, tá? Então, próximo quadro, por favor. Isso aqui é muito importante, tá? Vocês têm na apostila de vocês esse quadro. Por quê, gente? Porque a nossa Bíblia, ela não está em ordem cronológica. E aí começam os nossos problemas, certo? Porque quem nunca leu uma Bíblia, ou quem até lê Bíblia, não consegue ler a Bíblia entendendo a sequência dos acontecimentos, tá? Então, esse quadro aqui, ele é bem legal, porque ele traz exatamente essa ordem cronológica dos livros, ou seja, os acontecimentos históricos, tá? Que foram sucedendo-se, tá? Veja que interessante que o livro de Jó, ele está linkado com o livro de Gênesis, porque Jó praticamente não tem uma data que se possa dizer, certo? Então, o que temos de informação é que o livro de Jó foi um livro muito antigo, muito antigo. E como é que a gente sabe que esse homem existiu? Que aconteceu, que foi real a sua história? Quem foi que falou de Jó? Quem foi que falou de Jó? Hã? Ah,
Há quem diga que Jó não existiu, é verdade. Porque temos passagens bíblicas que falam da existência de Jó. Eu não tenho aqui os versículos, tá? Mas eu posso depois colocar para vocês que há outros livros bíblicos que falam sobre Jó, tá? Então ele existiu, tá bom? E há algo para nós pesquisar aqui, para nós pesquisar, certo? Tema para casa. Quais são os autores que falaram sobre Jó sem ser Jó? Então Jó é muito antigo, tá? Olha só. Eu quero chamar a atenção de vocês para o norte e o sul, que vamos ver depois, que haverá uma divisão de Israel entre norte e sul, tá? E também a questão do exílio em Babilônia, que durou 70 anos. Isso aqui é importante, a gente vai ver também mais para frente, certo? Os profetas que profetizaram, evidentemente, tá? No reino do sul, os profetas. No reino do norte, os profetas. Os reis do norte e do sul. Vamos estudar por que houve essa divisão, o que aconteceu que eles se dividiram, afinal de contas, tá? E vamos avançando, tá? Então, isso tem na apostila de vocês. Próximo quadro. Aqui é uma tentativa de fazer uma linha do tempo. Certo, gente? Por que uma tentativa de fazer uma linha do tempo? Porque, evidentemente, vocês estudam história, sabem também, é muito difícil nós datarmos com exatidão, não é verdade? As datas, certo? Então, essa linha do tempo aqui é uma linha para nós termos uma direção, numa sequência. Não significa exatamente esses anos, até como anos, tá? Apenas para a gente se localizar, como se fosse uma linha do tempo dos acontecimentos, certo? Para a gente se localizar. Por quê? Começando aqui, na criação, dilúvio, Noé, Torre de Babel, Gênesis. Nós não temos uma datação de o que aconteceu naquele período de tempo. Não temos uma cronologia exata sobre isso, tá? Então, nós não podemos mensurar isso aqui em matéria de tempo, tá? Todos esses slides vão ser disponibilizados para vocês depois, tá? Para vocês terem aqui, tá? Então, temos aqui, e o próximo slide a gente vai detalhar cada um deles, tá? Para vocês, os acontecimentos, né? Os patriarcas, depois temos o Egito, o Israel, temos na sequência Josué, os juízes, a monarquia, o reino dividido, o Reino Unido, o Reino do Sul, Império Medo-Persa e Esdras e Neemias. Gente, a história do Antigo Testamento termina com esses dois livros aqui, Esdras e Neemias. Só que você vai procurar na tua Bíblia, não são os últimos livros do Antigo Testamento, sim ou não? Não é. Certo? Eu acho que o último, qual é o último lá? Malaquias. O profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Mas a história de Israel no Antigo Testamento encerra com Esdras e Neemias, depois que eles retornam do cativeiro da Babilônia. A história, tá? E tudo que está acontecendo nesse período, e todos os livros que estão relacionados nesse período aqui, tá? Agora a gente vai separar esses quadros, tá? E vamos explicar mais detalhadamente sobre os acontecimentos. Próximo slide. O que nós fizemos aqui, então? Aqui nós fizemos os fatos bíblicos, tá? E aqui embaixo, alguns fatos históricos que estavam acontecendo paralelamente a esses acontecimentos. Por exemplo,
tá? Em Gênesis nós temos... Gênesis significa o quê? Livro do início, do princípio. Professor de hebraico. No princípio, em hebraico é? Beresh. Fala aí. Bereshit. Beresh. Depois ele vai dar aula sobre o hebraico e grego. Nós vamos almoçar em hebraico e grego. Um arroz à grega com certeza. Tá? Gênesis é o livro dos princípios. É o livro dos começos. Onde tudo começou. Tá? E, na sequência, a criação, Adão e Eva, aquela situação toda. Tá? Um fato importante é o dilúvio. Atenção, gente. Não é só a Bíblia Sagrada, como livro religioso, que trata sobre o dilúvio. Vocês sabiam disso? Há outros livros religiosos importantes que falam também sobre o dilúvio. Por exemplo, o Alcorão fala sobre o dilúvio. Sabia disso? O Alcorão fala do dilúvio. Outros livros religiosos falam do dilúvio. Uns falam que foi mais localizado, outros falam que foi em toda a terra, certo? Então isso é interessante a gente saber, porque, essa história de Arca de Noé, coisa de criança, não sei o quê. Não, gente, isso tem outros livros históricos também, e livros religiosos também, tão antigos e às vezes até mais antigos que a própria narrativa bíblica, tá? Por exemplo, a Torre de Babel, certo? Aqui está a explicação por que tem tantos idiomas no mundo. Porque a Torre de Babel foi a confusão das línguas e onde todos os povos se espalharam. Todos moravam pertinho. A ideia era fazer uma torre para chegar mais perto de Deus, não é verdade? Falavam o mesmo idioma e aconteceu então, na Torre de Babel, as línguas que foram confundidas. É daqui que vem os diversos idiomas de onde se espalharam as pessoas pelo mundo todo, tá? Babel é como se fosse a antiga Babilônia. A Babilônia, ok? Para a gente também se situar, pessoal, tá? Rios Tigre e Eufrates, a Bíblia fala nesses rios, esses rios existem até hoje. E eles estão aonde, gente, no nosso mapa hoje? Onde estão o rio Tigre? Perto de que país hoje? Irã e Iraque. Eu não vou entrar muito na geografia, porque é matéria do irmão João, tá? Que vai trazer os mapas, tudo direitinho, certo? E a gente vai ver isso mais detalhadamente. Mas pela localização que a Bíblia fala do rio Tigres e Eufrates, o Jardim do Éden, provavelmente fosse nessa região do Iraque, certo? E o João vai falar sobre isso quando mostrar depois os mapas para a gente, tá? Por exemplo, o Monte Ararat, que está na Bíblia. O que aconteceu no Monte Ararat, irmão Osvaldo? Onde a arca estacionou. O Monte Ararat, que existe. Onde ficou a arca de Noé, certo? Também na Bíblia. Então, nós vamos fazer uma relação daquilo que tem na Bíblia e aquilo que paralelamente estava existindo, porque esses personagens não eram uns extraterrestres que viveram em outro planeta. Eles estavam aqui, eram pessoas, sim, né? E o mundão estava acontecendo também e eles estavam no meio, tá? Aí nós avançamos um pouco mais para entrar nos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó. Certo? A chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12. E aqui começa então a história do povo de Israel. Por quê? Porque Deus chama Abraão, que morava onde, gente? Ur dos Caldeus. Certo? Era uma cidade, Ur dos Caldeus, bem distante, muito longe de Jerusalém, de Israel,
que nem existia, certo? Então, o Abraão morava em Ur dos Caldeus, tá? Nesta região aqui, antiga Mesopotâmia, que foi o centro, né, onde começou boa parte do nosso mundo, tá? Então, ele era dessa região aqui, tá? Irmão Márcio, por favor, coloca um mapinha que tem ali o rio Tigres e Eufrates, mas é o outro. É o próximo, Márcio. O outro. Aqui, gente, ó. Ó, aqui está Ur. Aqui está Ur, onde Deus chamou o Abraão. Aqui, Suméria. Olha aqui o rio, ó, o Eufrates e o Tigre lá. Certo? É desta região aqui, certo? Que Deus chamou o Abraão. E o Abraão, ele vai sair daqui, ele vai subindo. Não temos a continuidade, eu só coloquei para mostrar para vocês que a Suméria existia, toda a região aqui, tá, da Mesopotâmia, tudo. E onde Deus chamou o Abraão. É daqui que Abraão é chamado, certo? E pode voltar, por favor, Márcio, para o quadro. Aí. E aqui que surgem os patriarcas. E Abraão é chamado por Deus. E Deus fez promessas para Abraão. E uma das promessas que Deus fez, que Deus faria de Abraão uma grande nação. E que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12, certo? Então a história dos patriarcas, né? O Abraão tem o seu filho Isaque, o seu filho Jacó, que depois vai trocar de nome. O Jacó vai trocar de nome. E como é que vai ser o nome de Jacó? Israel. É aqui que vai ter uma mudança de nome, de Jacó para Israel. Porque o que significa o nome Jacó na Bíblia, irmão Oswaldo? Enganador, suplantador. Naquele tempo, o Jacó era conhecido como o homem que sempre tinha a lei do Gerson. Sempre levava vantagem em tudo. Era o jeito do Jacó, certo? Até que ele vai ter uma luta com um anjo no vale de Jaboque. Vai lutar com um anjo. E o dia está amanhecendo e ele não largava o anjo. E aí ele diz assim, e o anjo me solta, e não solta, e solta, e estava amanhecendo, né? E ele fala, irmão brother, eu só vou te soltar depois que você me abençoar. E o anjo então vai abençoar Jacó. E vai dizer, a partir desse momento, você não será Jacó, mas será Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus. Mas essa luta de Jacó é para que ele fosse transformado. Ele queria ser transformado, ele não queria ser aquele homem daquele caráter sempre enganando os outros, ele queria ser transformado. Tá? E aqui vai acontecer a mudança do nome de Jacó, e aqui pela primeira vez vai aparecer o nome Israel. Daí que vem, gente, a nação de Israel. Entendeu, Andréia? Vem daqui, porque trocou o nome dele, tá? Jacó. Quantos filhos Jacó vai ter? 12 filhos e uma filha. Quantas mulheres Jacó teve? Ó, o irmão Oswaldo está por dentro, ó. 2 esposas, irmã Sueli, e mais as concubinas. Diz o irmão Oswaldo que é 2 concubinas, que está na Bíblia, né, irmão Oswaldo? Depois vamos chegar para Salomão, que o Salomão vai ter uma inflação. Mas calma lá, vamos pegar. Então vamos devagar, porque é muita coisa. Então o Jacó vai ter 12 filhos,
certo? E desses 12 filhos serão a origem das 12 tribos de Israel. Certo, pessoal? Os 12 filhos do Jacó são as 12 tribos de Israel. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque o Monbrósio, eu quero que o Monbrósio venha cá, Monbrósio, me ajuda aqui. O Monbrósio vai dar uma explicação que, às vezes, você lê na Bíblia e não percebe. E o nosso curso, gente, é para que tu possa ler na Bíblia e perceber o que você não percebe. A gente vai ver que esses 12 filhos de Jacó, na verdade, não eram bem 12, irmão Ambrósio. Explica para eles aqui que esses 12 filhos de Jacó, das tribos lá, teve uma diferença dos filhos de José. Amém. Graça e paz, queridos. Quando o pastor me falou assim, eu falei, espero que ele não peça para falar em hebraico, né? Aí não, é que eu acho que o pastor está citando sobre José, né? Que José ele foi para o Egito, né? E nós sabemos bem que ninguém nunca ouviu falar assim, a tribo de José, né? Tem várias tribos de Israel, obviamente, Ruben, Dan, Gad, Naphtali, Efraim, Manassés, né? Que eu vou falar dessas duas. E, enfim, né? Judá, né? Que foi a quarta. Mas José não tem, né? José, quando ele foi para o Egito, ele teve 2 filhos, né? Dois filhos que estão citados na palavra do Senhor. Aí ele foi para o Egito e quando, todo mundo sabe disso, eu creio, né? Quando o povo de Israel estava passando fome, aí em algum momento, né, eles foram lá visitar o Egito, aí José falou, não, eu quero, José disfarçado, não se revelava quem era, falava, não, eu quero que vocês mandem para cá o pai de vocês, né? Que era Jacó, né? Que era Israel, né, que o pastor citou. Aí, em algum momento, Jacó ele vai para o Egito. Aí, quando ele vai para o Egito, aí ele se revela, aquela alegria toda, mas num determinado momento, no final da vida de Jacó, ele vai abençoar seus filhos. Né? Ele vai abençoar. E aí, Jacó, quando ele vai abençoar, ele abençoa todos. Ele abençoa Ruben, Dan, Gad, Efraim, Zebulon, Judá. Judá é leãozinho, né? É leão, né? Daí que vem leão. Aí ele abençoa todos. E quando tem José ele tinha 2 filhos. Ele tinha, de forma cronológica, Manassés e Efraim. Aí quando ele teve esses 2 filhos, Jacó, ele adotou aqueles 2 filhos de José para si. Então, em termos assim, vamos colocar espiritual, né? Jacó, ele pegou os 2 filhos de José e adotou para si próprio. Então, de fato, eles são filhos de Jacó. Porque Jacó os adotou, falou. Esses 2, como se fosse o João Leno, esses 2 filhos aqui, eles agora são meus. Né? E quando eles passaram a ser deles, eles passaram a ser tribo de Israel, com os mesmos direitos de Dan, Zebulon, Naphtali, de Judá, inclusive, de Ruben. Levi é diferente, né? Aí, quando ele adotou isso aqui, ele falou assim, se tiver mais filhos, aí não, porque ele já estaria morrendo, né? Já estaria passando, né? Então ele é o abençoador, né? O crente, né? Ele abençoa, Jacó abençoou e partiu para o Senhor, né? Então ele adotou os 2 filhos de José para si, Efraim e Manassés, e foram nações extremamente grandes, tribos, né? Extremamente grandes, né? E foi aí que veio essa divisão, por isso que nós não temos, né? Como o pastor citou, a tribo de José, apesar de José ser um personagem extremamente importante, não tem. Aí Efraim, Manassés, que quase sempre nós falamos, né, porque Efraim foi maior, né? Mas Efraim e Manassés, ou cronologicamente Manassés e Efraim, eles foram meio assim adotados, né? Então, se o homem de Deus ele adotou, Israel adotou. Ele é como filho, né? Então eles são filhos e teriam, né? Mas na sequência da lei mosaica, os mesmos direitos das outras tribos, dos outros filhos de Jacó. Obrigado, irmão Ambrósio. Entenderam então, irmãos? Que não vai ter a tribo de José, mas tem os filhos de José, que formam as 12 tribos. Ok? Aqui, Israel no Egito, como o irmão Ambrósio falou, o Jacó vai para o Egito rever José. A Bíblia diz quantas pessoas foram com Jacó ou Israel para o Egito. Quantas pessoas? 70
70 pessoas, 70 pessoas da família de Jacó e Israel vão para o Egito ver o José. E vão ficar no Egito. Destas 70 pessoas, virou o quê, pessoal? Uma nação. Oi? Uma nação. Tanto é que eles estavam crescendo em matéria de população muito mais do que os egípcios. Certo? Porque eles prosperaram no Egito. O faraó aqui, nós sabemos a história de José, que vai ser governador do Egito, só tem o faraó acima dele, ele vai governar o Egito, José, certo? E vai ser abaixo do faraó, o José vai ter o controle total. E aqui, pessoal, nós estamos falando sobre a civilização egípcia, que é muito antiga também e que foi muito importante, certo? A questão do Egito, tá? Rio Nilo, tudo que a gente estudou na escola, tá? E os faraós, as dinastias, certo? E Moisés aqui vai ser colocado por Deus para livrar o povo de Israel do Egito. Por quê? Porque José morreu, toda aquela geração morreu, e diz a Bíblia que levantou um faraó que não conhecia José. E como o povo dele já estava crescendo muito no Egito, por segurança nacional, o faraó e os seus generais fizeram uma reunião e disseram: gente, se esse povo começar a crescer como estão crescendo, eles vão ser mais do que nós e vão dar um golpe de Estado na gente e vão nos governar. E aí este faraó começou então a escravizar o povo do Egito. Aí que vem a escravidão do povo egito, tá? E aí eles vão ser escravos no Egito e Deus vai levantar Moisés para ser o libertador, tá? Então aqui nós temos a civilização do Egito, tá? Nós temos aqui o Monte Sinai que eles vão andar em torno de 40 anos no deserto do Sinai, certo? E o Monte Sinai é importante porque foi lá que Deus deu o que para Moisés? A lei, as tábuas da lei. É lá, certo? E o Monte Sinai, ele está lá como testemunha até hoje, né? Assim como o Egito, assim como o deserto, tá? E é aqui que Deus então dá para Moisés as tábuas da lei, que são os mandamentos, para que o povo de Israel pudesse ser regido pela lei do Senhor, tá? E aqui começava então a história do povo de Israel como uma nação, podemos assim dizer, no sentido de ter uma lei. Se as nações hoje têm uma constituinte, podemos dizer que as tábuas da lei foi a constituinte de Deus dada para o seu povo, tá? Próximo slide, por favor, tá? Após essa situação toda do deserto Sinai, da libertação, tá? A gente avança aqui nos livros históricos que são Josué e Juízes. Por que Josué? Porque Josué foi quem substituiu Moisés. Moisés entrou na terra prometida? Gente, Moisés não entrou na terra prometida. E aí a pergunta básica, né? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Deus chamou Moisés, ele liderou o povo por 40 anos, ele fez esse grande trabalho, eram mais de 1 milhão de pessoas sob a liderança de Moisés. Moisés tem a promessa da terra prometida, mas Moisés não vai entrar, não vai pisar na terra prometida. Qual foi a razão?
Desobediência. Mas qual o ato de desobediência que Moisés fez? Ele bateu numa rocha. Eles estavam no deserto, o povo queria água e queria água. E não tinha água. E Deus falou para Moisés: Moisés, vai e fala com a rocha. Fala para a rocha. Só que Moisés, irmãos, com 1 milhão de pessoas, mandando WhatsApp para ele, mandando e-mail, ligando, sinal de fumaça, água, dia e noite, água, um calorão, irmão do céu. A cabeça desse homem estava desse tamanho. Era um verdadeiro ET mesmo, um cabeção assim, um corpinho bem assim. Aí Deus falou: Moisés, vai lá e fala com a rocha, né? Aí o Moisés já estava, né, não aguentava mais. O Moisés pegou o cajado que ele tinha e acordou meio com dor de cabeça, né? E em vez dele falar com a rocha, o que ele fez? Bateu na rocha e saiu água. Saiu água. Pois este ato de bater na rocha, no caso aqui, irmãos, é importante nós falar isso para vocês, tá? Todo o Antigo Testamento ele tem uma simbologia, o que a gente chama de tipos. Tipos. A palavra certa é tipos, tá? A rocha simbolizava quem? Cristo, Jesus. Certo, gente? A rocha, naquele tempo lá, simbolizava Cristo Jesus. Por isso que Jesus depois disse assim: eu sou o quê? A água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Certo? E quando Moisés, naquele ato lá, que ele estava nervoso, quando ele bate, quando ele fere, ele vai ferir, como se ferisse a Cristo, ferisse a palavra de Deus, como disse o autor, num ato de desobediência. A desobediência é ferir a santidade de Deus. Era só falar, mas ele feriu. Mesmo assim, a água jorrou e o povo tomou água. Mas este ato fez com que Deus dissesse: você não vai entrar, você vai apenas olhar. E Jesus foi ferido na cruz do Gólgota. Não tem segunda vez. Muito bem colocado. Muito bem, isso mesmo, tá? Então é esse simbolismo que a gente estuda no Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento e em relação a Cristo também, que a gente faz essas ligações aqui, tá? Moisés vai subir no monte. Não é no Monte Sinai, é no Monte Nebo, que hoje fica na Jordânia. E do Monte Nebo ele vai enxergar a terra prometida, que seria Israel, a Canaã. Ele apenas vai contemplar. E lá ele vai morrer, ele morre. E diz a Bíblia que o seu corpo ninguém encontrou. Ele foi sepultado, ele não ressuscitou. Ele está sepultado no Monte Nebo, tá? Mas ninguém encontrou o corpo de Moisés. Por que, irmã Leia? Irmão Osvaldo? Porque foi sepultado por Deus, segundo as Escrituras. E no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias, lá no Novo Testamento, que depois o irmão Lendo no Novo Testamento vai passar para a gente. Anota aí, irmão Lendo, depois tem que explicar para esse povo aí essas coisas que eu não sei. Que negócio é esse, tá?
Sem dúvida, Josué era mais novo. Entenderam aqui, pessoal? Josué vai assumir uma curiosidade. O nome hebraico de Josué, irmão Ambrósio, como é que é? O nome hebraico de Josué é Yeshua, que é Jesus. Josué significa o Senhor e a salvação. Certo, pessoal? Tá bom? Josué. Tá? Josué vai liderar. Quando Moisés ele morre, Josué é informado por Deus, olha, morreu, assuma. E aí Josué vai ser o novo líder que vai conduzir então o povo que estava 40 anos no deserto. Preste bem atenção. Toda aquela geração de 40 anos para cima que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, toda aquela geração ficou aonde, pessoal? Morreram no deserto, pessoal. São os filhos deles que vão com Josué e Calebe, que saíram do Egito, que vão entrar na terra prometida, ou seja, vai ser uma nova geração. Porque aquele povo fez tanta coisa horrível, reclamou tanto, murmurou tanto, reclamou tanto, né? Fizeram coisas assim que Deus, olha, vocês não vão entrar, não aguento vocês, né? E eles morreram no deserto. Os filhos deles, uma nova geração, que com Josué e Calebe vão entrar na terra prometida, que é a terra que Deus havia prometido para Abraão lá atrás. Eles vão entrar nessa terra prometida, certo? Uma terra fértil, uma terra rica, uma terra muito próspera, tá? E então eles vão ter que, eles entraram numa boa, assim, ô pessoal, cheguei, né? Vão dando a cidade aqui pra gente, faz um churrasco para nós aí. Foi assim que eles foram recebidos? Não, eles tiveram que conquistar, que guerrear. Aí vem as conquistas, né? A cidade de Ai, Jericó, a mais famosa. Eu tenho que lutar para conquistar, certo? As terras, eles vão ter que lutar e vão conquistando, tá? Eu tenho que falar uma coisa para vocês, só que essa coisa aqui é muito polêmica. Então, por favor, não façam pergunta para mim agora. Depois no café façam, marcam um horário comigo, a gente toma um café, aí a gente fica a tarde toda conversando, tá? Mas é sério, irmãos. Aqui na conquista de Canaã, a ordem de Deus é para que eles simplesmente matassem todos. Eu não posso fugir da verdade. E eu tenho que falar isso. Porque é verdade. A ordem divina é que eles matassem todos. De crianças até idosos. Matassem. Um irmãozinho no Rio Grande do Sul me chamou num cantinho e disse assim para mim: olha aqui, pastor. Tu fala muito de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Eu sei que Jesus é muito bonzinho. Mas sabe de uma coisa, pastor? Eu sou do tempo do Deus do Antigo Testamento. O cara fazia coisa fora do pinico, Deus matava. Esse Jesus é muito bonzinho. Agora, o do Antigo Testamento mandava matar. Bom, aí foi uma longa conversa com o irmão, né? Para explicar para ele. Mas a ordem era esta: que matassem todos e que eles se estabelecessem na terra, que não fizessem nenhum tipo de aliança com as nações. Então, quando você lê o Antigo Testamento, nós nos chocamos às vezes.
com as coisas que aconteciam naquele tempo. Sim ou não? Verdade. E aí, o que acontece com um pensador bíblico? Evidentemente, irmã Sueli, tu pensa assim, que tipo de Deus é esse? Tu se confronta ao ver uma realidade dessa. Que tipo de Deus é esse, irmã Sibila, que mandava matar todo mundo? Extermínio com todo mundo. Que tipo de Deus é esse que mandava exterminar com todos? E que Deus é esse? E aí, meu amigo, se você não tiver um conhecimento, isso é muito importante, um conhecimento bíblico, e não pegar só uma parcela bíblica de uma ação divina, sem entender os propósitos de Deus maiores, tu pira. Os maiores ateus hoje são aquelas pessoas que estudaram na escola dominical, que passaram pelos concílios da Igreja Católica e que foram doutrinados no judaísmo. Os judeus hoje, grande maioria, está sendo ateus, porque não conseguiram elaborar essas questões e não conseguiram respostas que conseguissem trazer para eles uma consciência do Deus da Bíblia. E nós precisamos parar e pensar e falar aqui. E entender o que aconteceu lá. E por que a ordem foi de simplesmente matar todos eles. E mataram. Não, nem todos. Nem todos. Alguns sobreviveram. Nós vamos depois ver isso mais. Tá? E aí? Tinha pedido a palavra, Oswaldo? A ordem de Deus para matar todo mundo, certo? Era justamente para eles não se contaminarem com os idólatras que dominavam a terra. Certo? A determinação de Deus foi essa. Mas, infelizmente, né, como o irmão disse, eles fizeram algumas agora, alianças mesmo, porque José foi enganado, certo? Por aquele povo, certo? Que se dizia nômade, e no fim eles tinham uma cidade bem pertinho lá, né? Aí foi a primeira aliança que eles fizeram com o povo da terra. Sim. Eu não vou responder aqui, porque é muito grande a situação. As exposições de vocês dois estão certas, há outras também. A verdade é que a ordem era esta. Alguns eles mataram, outros não. Foram enganados pelos outros povos para não serem mortos. Fizeram alianças para que servisse de escravos para eles, quando estavam estabelecendo na terra. Tá? Só que isso trouxe para o povo de Israel uma grave consequência, que foi uma ferida maior do Antigo Testamento do povo de Israel, que foi exatamente a idolatria. É aí que vai entrar a idolatria. Porque um filho do judeu casava com uma filha do cananeu, e a filha do cananeu levava os seus ídolos, os seus deuses, para a casa do judeu, que começavam a adorar esses deuses, essas divindades. Aí que começa, então, a idolatria entrar no meio do povo de Israel, a ponto de todos eles depois tornarem-se idólatras. Tá? É uma das causas, tá bom? Aqui é importante também nós frisarmos que há essa figura aqui chamada filisteus, que foram os inimigos históricos de Israel no Antigo Testamento,
certo? Ficavam no litoral, tinham o domínio sobre o ferro. Os filisteus tinham domínio sobre o ferro, suas lanças de guerra, suas espadas. Israel não tinha o controle, o domínio dos armamentos que os filisteus tinham, certo? E depois, com Davi, que eles vão aprimorar o Israel sobre o ferro. E os filisteus foi um povo que muito lutou contra Israel no Antigo Testamento, tá? Guardadas as devidas proporções, evidentemente, poderíamos dizer que os filisteus seriam os pais dos atuais palestinos que habitam hoje a faixa de Gaza, que querem uma nação como Israel. Historicamente, são os filisteus que são os pais dos palestinos, dos que não têm uma pátria. Não confunda com Irã, com Iraque, com Jordânia, tá? Com os palestinos que estão lutando, que querem uma pátria lá perto de Israel, tá? Eles são descendentes dos filisteus, tá? Eles têm papel importante aqui também por serem inimigos de Israel. Eles tomam conta, eles dominam então Israel com as 12 tribos, certo? E Josué vai morrer. E quem vai entrar no lugar de Josué? Os juízes, não tem ninguém no sentido de uma liderança. Por isso que são chamados os juízes, que eram líderes que apareciam para o povo como libertadores. Quantos juízes Israel teve? Você sabe? Irmãos Valdo, você é bom. Ninguém sabe quantos juízes teve? Aproximadamente. Pesquisa para a próxima aula também, tá? Mas foi um período de quase 400 anos dos juízes, tá, gente? Juízes, tá? Que julgaram Israel. E aqui era o seguinte, ó. Era um ciclo vicioso. Por exemplo, eles estavam lá na Terra Prometida, estava tudo bem, aí eles começavam a cultuar os deuses daqueles povos lá, a idolatria. Deus levantava um povo, no caso, vamos botar os filisteus, para invadir, pegar as colheitas deles, guerrear contra eles, acabar com eles. Aí eles faziam o quê? Se arrependiam, choravam, pediam perdão a Deus. Aí Deus levantava um juiz, tinha até juízas também, irmã Luciana, tinha juízas. Diga o nome de uma juíza, irmã Luciana. Uma querida, ajuda a Luciana. Débora. Qual é a outra juíza que teve? Teve mais. Viu? Teve mulheres juízas também, certo? Aí Deus levantava um juiz ou uma juíza que liderava o povo. Gideão foi um juiz? Gideão foi um juiz, certo? Aí guerreava, vencia. Vencia, irmã, voltava tudo numa boa, relaxava. Relaxava para a idolatria. Para a idolatria, o povo invadia. Vinha a guerra, chorava, se arrependia. Levantava, e assim eles iam. Certo? Por isso que é o período dos juízes. Juízes. Porque eles não tinham um líder como Moisés e como Josué. Por isso que vem o que depois? Vem o quê? A monarquia. Eles não tinham rei. E aí, irmãos Valdo, eles chegaram lá para quem? Para Samuel. E disseram: Samuel, nós queremos um rei. Todas as demais nações aqui do lado têm rei. Só nós não temos rei. A nação de Israel era um país, uma nação teocrática, certo? Cujo rei era o próprio Deus. Então, quando eles pediram um rei, certo, que o próprio Samuel ficou magoado, certo? Deus disse para ele: ó, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram,
mas foi a mim. Uma nação teocrática. O governo de Deus. Democracia, governo do povo. Mas eles queriam um rei, uma pessoa. E aí Deus falou para Josué, para lá, para Samuel, ok, dá um rei para eles. Vocês querem? Estão rejeitando a mim, não é você. E aí quem foi escolhido? Atenção, essa pergunta, ela aparece em todos os concursos de pergunta da televisão, desde o antigo roletrando, quando tinha cabelo, até no Mil Uma Pergunta, sempre essa pergunta, Rafa, aparece. Quem foi o primeiro rei de Israel? E todo mundo erra. Saul. Saul foi o primeiro. E todo mundo diz o quê? Davi. Mas é Saul que é o primeiro rei, tá? De Israel. Era um cara alto, diz que era muito bonito, por sinal, muito forte, certo? É Saul. Saul é a escolha do povo. Davi é a escolha de Deus. Tanto Saul como Davi e Salomão, eles vão reinar por 40 anos. Certo? E aqui nós temos o reino unido de Israel, e aqui nós temos a construção do primeiro templo, que foi construído por quem? Salomão, em Jerusalém. Tá? Próximo slide, por favor. E aqui acontece uma coisa. O reino é dividido. O reino é dividido, tá? Por quê? O Salomão morreu, tinha 2 filhos, entre os muitos. Um era Roboão e o outro era o quê? Jeroboão. Sim. Jeroboão não era filho de Salomão, só Roboão. Oi? Jeroboão não era filho de Salomão, só Roboão. Muito obrigado, irmão. Tá vendo que ele está esperto aqui? Ó? Pô, me ajuda aqui, eu estava ensinando vocês errado, não é, irmão Oswaldo aqui falar? Corrigindo. O Jeroboão não era filho de Salomão, mas sim Roboão. Ok? Quando Salomão morre, o pessoal do norte vem pedir para o Roboão para aliviar as cargas dos impostos, aliviar a carga de trabalho, certo? E fazer outras concessões, que Salomão tinha sido muito duro. O Roboão vai, ouve o conselho dos mais idosos, os mais idosos dizem assim, realmente, teu pai pesou a mão nos caras, alivia a carga para eles. Aí o Roboão vai e pega a turma dele, que andava de bicicleta, de skate, que jogava bola com ele, né? Reúne a galera, ó pessoal, esse povo aí, aí o jovem, não rapaz, se o Salomão for ruim, tu seja 10 vezes mais ruim com eles lá, cobra mais imposto para eles lá. E aí os caras voltam e roubam, olha, é o seguinte, se meu pai for ruim, eu vou ser 10 vezes mais ruim. É mais imposto, não sei o quê. E aí eles vão embora e vão formar o quê? As 10 tribos do reino do norte. Aqui que dá a divisão. Certo, Andréia? É aqui que dá a divisão. Aqui é divisão, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, que são Judá e Benjamim. Aqui a capital é Samaria, aqui a capital é Jerusalém. Certo? No ano 721, o reino do norte é invadido por quem? Pela Assíria, o Império Assírio. Ok? Que leva eles para o exílio, e essas 10 tribos, elas vão se perder no tempo e no espaço. Certo, gente? Mas o que aquele povo da Síria fazia?
deixava lá para morrer os mais idosos, os doentes, os incapacitados, e levava a força bruta de trabalho para outros lugares. E colocaram, junto com essa gente que ficou, misturou, trouxe pessoas de outros lugares para colocar ali. É aqui, pessoal, que vai surgir a mistura dos samaritanos, André. Por isso que os samaritanos não se davam com os judeus e nem os judeus se davam com... Por quê? Porque para o judeu, os samaritanos eram um povo misturado. Misturou sangue. E para o judeu não pode misturar sangue. Judeu casa com judeu, certo? E aqui houve uma mistura, e aí ficou os samaritanos e tiveram o preconceito dos judeus, que quando eles foram, então, tinha essa inimizade entre eles, tá? E o Reino do Sul, a capital era Jerusalém, que no ano aproximado de 500 foram invadidos pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor. Márcio, põe um mapinha para nosso favor aí, o mapinha das 12 tribos. Aqui, ó, pessoal. Ó, aqui fica, aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, certo? O Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, e aqui, ó, o Reino do Norte, que é muito maior, tá? É muito maior e muito mais forte, muito mais poderoso, tá? Aqui estão os reis, aqui os profetas profetizavam também, e aqui o Reino do Sul, e aqui era o Reino do Norte, tá? Que foram invadidos pela Síria, ok? Pode voltar, por favor. Aqui, pessoal, eles vão ser levados para a Babilônia e vão ficar lá por 70 anos. Essa profecia está em Jeremias 29:10, do profeta Jeremias, que disse, antes deles serem cativos, que eles iriam ficar presos por 70 anos na Babilônia. Está aqui registrado, tá? E eles vão ficar lá na Babilônia por 70 anos, exilados. Babilônia de Jerusalém, aproximadamente 1.000 quilômetros de distância, certo? E também deixavam em Jerusalém os idosos, os incapacitados, os doentes, ficavam para morrer, porque eles queimavam e destruíam tudo, tá? Aqui é destruído o templo, é incendiado Jerusalém, aqui é feita uma destruição, tá? Mas aqui acontece então a divisão do reino, tá? Do norte e do sul. Próximo, por favor. Por favor, aí, um voluntário leia Isaías 44:28, porque neste versículo tem a profecia com o nome do rei que iria libertar Israel do cativeiro. Quem achar pode ler. Essa profecia foi aproximadamente 200 anos antes. 200 anos antes, feita por Isaías. Que diz o nome do rei? Rei Ciro. O cara nem existia. Certo? Quando a Babilônia, o Império Babilônio, ele cai, ele é conquistado pelo Império Medo-Persa, Ciro é o rei. Quem estava lá com Ciro? Profeta Daniel, que foi exilado também. É bem provável que o profeta Daniel tenha pego os pergaminhos e levado, irmã, lá para o rei Ciro. Rei Ciro, olha aqui, ó. Está aqui o teu nome.
antes de você nascer, que você seria o homem usado por Deus para libertar. Exatamente, essa a denominação, né? Deus chama Ciro de meu pastor e o cara nem conhecia Deus, né? E não era judeu. E aí Ciro fica sabendo dessa profecia e Ciro dá ordem para que eles retornassem para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Só que pensa bem, eles estavam 70 anos lá, só que eles trabalhavam, eles construíram casas, eles eram bons negociantes. Todos quiseram voltar? Não, que isso? Os caras já estavam com uma certa idade. Por que eu voltar 1000 quilômetros de novo? Muitos dos judeus vão permanecer na Babilônia. É os filhos deles, os mais novos, que vão retornar com a ordem do rei Ciro. Tá? E aí vem o retorno para Jerusalém. Aqui é o império, né? E o que eles vão fazer, gente? Eles têm a missão de reconstruir Jerusalém. Só que a primeira coisa que tem que ser reconstruído é o quê? O templo. O templo. O templo. Eles têm que reconstruir primeiro o templo de Jerusalém. Os alicerces do templo. Depois os muros. Tá? E aí eles retornam para reconstruir. Levanta-se Esdras e Neemias. Esdras é um escriba, é um sacerdote. Neemias é uma espécie de um governador que volta para ajudar eles a reconstruir Jerusalém e reconstruir o segundo templo. Entenderam? Este é após o exílio. E eles retornam com essa missão, por ordem dos reis que estavam no controle do mundo da época. E vão então reconstruir. E o segundo templo é bem inferior ao primeiro, não foi? Bem inferior. Mas lá estava para eles recomeçarem, tá? E aqui, pessoal, aqui com esses dois, termina a história de Israel, do Antigo Testamento. Termina com eles. Aqui, a história. Ok? Entendido? Para a gente terminar, próximo quadro. Isso aqui é importante. Por que as descobertas dos manuscritos do Mar Morto é importante? Tá? Primeiro temos que saber o que é isto. Certo? Vocês sabem que antigamente eram aqueles pergaminhos, eram aqueles rolos escritos. Não havia o papel, né? Eram aqueles rolos. Tá bom? E aqui nessa região de Qumran, que é bem pertinho do Mar Morto, que é o lugar mais baixo da terra, aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar, tá? Havia uma comunidade de essênios. Os essênios significa os filhos da luz, tá? Que tinham um papel, entre muitas outras coisas, de preservar as escrituras. Aqui tinha uma comunidade essênica, tá? Lá em Qumran, hoje a gente chega lá em Qumran, a gente encontra objetos do tempo dos essênicos, os canequinhos, tá? Tudo, os locais de banho que eles tinham o papel de preservar as escrituras, tá bom? Neste ano aqui, um beduíno, pastor, atrás de umas cabras que vinham se perdido, vai procurando, certo? Vai atirando pedras, e quando ele atira uma pedra, ele vê um som diferente. E ele vai e entra nessas cavernas, e então ele encontra esses manuscritos, esses rolos antigos. Ele pega aquilo, traz para si, ele fica para ele vai guardar na casa dele, ele vai fazer outra coisa. O que ele vai fazer? Ele vai vender. Ele vai vender aquilo. Só que a pessoa que compra viu que era uma preciosidade.
certo? E leva para os arqueólogos, que vão descobrir, vão datar que isso era muito antigo, que eram o quê, né? Eram fragmentos dos textos bíblicos, porções das escrituras, com exceção do livro de Esther e Neemias, tá? Mas tem algo muito importante aqui. Apenas um livro do Antigo Testamento está na íntegra, do primeiro ao último capítulo. Este livro é o livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos. Isaías é a nossa Bíblia em miniatura. Quantos livros a nossa Bíblia tem? 66. A primeira parte de Isaías trata do Antigo Testamento. A segunda trata sobre o Messias. Isaías é o profeta, chamado profeta messiânico, o que mais profetizou sobre Jesus aproximadamente 700 anos antes. Este livro foi encontrado todo ele, enquanto os outros eram fragmentos, esse, gente, foi encontrado todo. Então, tu chega lá em Qumran hoje, e você entra num museu, e você vê uma cópia, não é o original, tá? Uma cópia, como foi este livro. É algo assim impressionante, tá? Tem uma gravura de Qumran aí, Márcio, bota para nós. Aí, ó. É aqui, tem até hoje lá. Tem as cavernas lá, certo? E é nesse local que foi encontrado esses fragmentos. Por que isso é importante, gente? Porque isso é uma comprovação arqueológica, portanto, científica, que a Bíblia, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é realmente uma escritura digna de confiança. Não é uma questão da pessoa acreditar ou não, é uma questão comprovadamente. Vocês sabem que muitas pessoas que têm dificuldade de crer pedem uma prova científica da ciência, né, da autenticidade. Esse descobrimento aqui, ele é muito importante porque ele revela exatamente a autenticidade da Bíblia que aconteceu, porque esses manuscritos são muito antigos, eles são datados de muito tempo, e eles vão comprovar com os registros bíblicos, tá? E o que está escrito no original no hebraico, em Isaías, é o mesmo que está escrito na nossa Bíblia hoje em português, tá? Então, por isso que eu fiz questão de colocar isso para vocês aqui, para mostrar que mais e mais a arqueologia tem descoberto muitas coisas, comprovando a autenticidade das escrituras. Hoje tem sido assim muito recorrente, e isso é muito importante. Não que a nossa fé tem que se apoiar em coisa científica, nós não precisamos disso, mas muitas pessoas precisam, então a gente pode trazer essas pessoas que é algo realmente, né, que aconteceu, que é uma verdade, né, e que, acima de tudo, a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se cumpre porque é o Senhor Deus que tem o controle de tudo e que governa tudo, e a sua palavra é a palavra do Senhor, e que disse, vai passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não vão passar, elas vão se cumprir, tá? Então, eu termino dizendo aqui para vocês que há uma história no Antigo Testamento, tá? Que Deus escolheu um homem, Abraão, para dele fazer uma nação, Israel. E que dessa nação veio quem? Jesus, o Messias, que o Antigo Testamento fala, certo? O Antigo Testamento fala do Messias, tá? Que é Jesus Cristo. E o Novo Testamento, a gente vai estudar mais tarde, conta a história de Jesus e a continuidade. E o Antigo Testamento é assim: Deus escolhe um homem, Abraão, dele faz uma nação, Israel. Dessa nação, ele vai vir o Salvador, que é Jesus, tá?
o Império Babilônico ruiu, o Império Assírio ruiu, o Império Romano ruiu, mas Israel, quer queira, quer não, quer goste, quer não, Israel está lá. Como o Egito está lá, certo? Como o Iraque está lá, o Oriente Médio está lá. E é lá que é o cenário onde a antiguidade foi se desenvolvendo e chegou até nós. E tudo aponta que, como tudo começou lá, tudo vai terminar lá. E isso é mais para frente com os outros estudos. Entende? Então, finalizando, tá? A história é assim. Ela nos faz ter um olhar no passado, para a gente conhecer, entender o seu contexto histórico, é muito importante. Tirar lições e projetar o que poderá vir e acontecer. Tá? Está aqui o meu colega de história. Fico muito feliz de você estar aqui com a sua esposa. A gente ouve muito que as pessoas dizem assim, né? A história se repete, né? Eles falam, a história se repete. Na verdade, irmão, a história não se repete. A história não se repete. São outros personagens. São outras pessoas. São outras realidades. A história, ela nunca vai se repetir. Sempre será um andamento, pode ser até parecido, mas a história, ela nunca se repete. Ela sempre vai estar andando e acontecendo. A gente estuda a história para conhecer, para saber. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. Entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente quis passar para vocês. Eu sei que é pouquíssimo tempo, um monte de coisa, mas isso aqui é uma introdução para os futuros modos que teremos, onde vamos aprofundar mais, tá? Perguntas, dúvidas, depois converse com a gente aí, apenas para a gente estar tendo uma visão geral.